Santos, graças ao Senhor pelo Cristo todo inclusivo revelado no livro de Mateus. Graças ao Senhor pelo seu falar até agora. Na primeira mensagem vimos Cristo como a estrela viva. Ele está brilhando no seu coração até agora, agora mesmo. O que precisamos hoje é da visão atualizada e viva do Cristo celestial como a estrela celestial. Então, esta noite precisamos da visão atualizada, instantânea do Cristo. Eu não sei o que vocês acham, como é maravilhoso ter visto o Senhor tanto como médico como noivo. Louvado seja o Senhor. É bom confessar a nossa carência, a nossa necessidade. Nós não somos fortes e justos. Precisamos de um médico, precisamos dele, e ele está aqui conosco como um médico. Mas sua meta não é apenas nos curar, mas nos tornar, vir a nós como noivo e nos preparar para sermos a noiva. Eu amo como terminou a mensagem anterior. Louvado seja o Senhor, a sua vinda como noivo. Ele está vindo como noivo e nós estamos indo como a noiva. Então estamos aqui na terra sendo preparados para ser a noiva, mas ele está lá no terceiro céu já preparado. Não queremos fazer com que ele espere mais, que cooperemos com ele para sermos preparados para ser a noiva e que vamos encontrar-nos com ele. Nesta mensagem nós viemos a dois nomes maravilhosos. E Santos, é um privilégio para mim ter recebido esta mensagem para compartilhar, para desfrutar Jesus e de uma maneira mais profunda do que nunca. Emanuel. Eu sei que eu conheço esse nome Emanuel desde que eu tinha 8 anos de idade e através dos anos ele foi o meu Emanuel, mas eu lhes digo uma coisa, quando eu entrei neste esboço, isso se tornou mais profundo e mais rico do que nunca. E espero que todos possamos tocar a doçura desses dois nomes de uma maneira muito fresca. Eu acho que seria bom para nós, vejam o título, Jesus, o nome do Salvador Rei dado por Deus. E Emanuel, o nome do Salvador Rei chamado pelo homem. Chamado, invocado. Quero ler os 4 primeiros versículos que estão na leitura bíblica. Acho que, na verdade, esses versículos, estamos familiarizados com ele. Pode ser que nós possamos até recitar de memória. Se puder, espero que vocês exercitem o seu espírito e exercitemos um espírito liberado para declarar. Se você não estiver familiarizado, você pode ler também com o espírito exercitado. Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho, e o chamarás pelo nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Amém. Então, Mateus 18:20. Pois onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E finalmente, o último versículo de Mateus, Mateus 28:20. Ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação da era. Santos, estamos aqui reunidos no nome dele. E até mesmo hoje, ele está conosco. Louvado seja o Senhor, ele está conosco todos os dias,
Mas nunca se esqueçam de hoje. Às vezes nós pensamos que Ele está conosco todos os dias, exceto hoje. Não, hoje é o dia mais importante. Ele tem estado conosco hoje? Ele está conosco agora mesmo. Algarismo romano 1. Na verdade, este esboço tem apenas 2 algarismos romanos, que são os 2 versículos de Mateus 1. Ela dará à luz um filho, e o chamarás pelo nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Letra A. Jesus é o equivalente grego do nome hebraico Josué, que significa Jeová o Salvador, ou a salvação de Jeová. Jesus é Jeová, tornando-se o nosso Salvador e a nossa salvação. Esse nome Jesus tem 3 elementos. 3 elementos. O primeiro é Jeová. Isso é algo grandioso. Jeová está em Jesus. Isso é grandioso. Nós vamos desenvolver isso no esboço. Segundo é Jeová salva, ou Jeová o Salvador. Jeová é aquele que é o nosso Salvador. Não apenas Jeová, o que é o nosso Salvador, mas isso também implica que esse Salvador se torna a nossa própria salvação. 3 elementos. Espero que vocês não pensem que já sabem isso. Jeová, Salvador, salvação. Letra B. O nome Jesus inclui o nome Jeová, o qual significa eu sou o que sou, indicando que Jeová é o eterno, que existe por si mesmo e é sempiterno. Aquele que era no passado, que é no presente e que será no futuro para sempre. E esses 2 versículos são muito importantes. Êxodo 3:14 e Apocalipse 1:4. Quando Deus foi a Moisés em Êxodo, ele se apresentou da seguinte maneira: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou, me enviou a vós. Esse é o eu sou. Oh, santos, que implicação! Ele é o eterno. Ele sempre é. No passado, ele era aquele que é. Ele era o presente, ele era o eu sou. No presente, ele é. Ele é o eu sou. E no futuro, para sempre, ele será o eu sou. Portanto, ele sempre estará no tempo presente. Isso não é algo sem importância, santos, porque nós sempre, a nossa vida é medida pelo tempo. Nós somos seres criados. Ele não depende de nada e de ninguém. Nós somos seres criados, limitados pelo tempo e pelo espaço. Então, estamos sempre agora, mas graças ao Senhor, Ele sempre é o agora. Ele é o eu sou. Mas, Senhor, Tu és o quê? Vamos ver. Ele é tudo. Simplesmente preencha o que você precisa, o que Ele é. Jeová é o único que é e que não depende de nada além de si mesmo. Devemos exercitar nosso espírito de fé para crer que Ele é e nós não somos. Ele é o único, singular em tudo e nós não somos nada. É muito importante reconhecermos, santos, que Ele é o eu sou. Esse versículo de Hebreus 11:6 diz: aquele que se aproxima de Deus deve crer. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é. Devemos crer: Senhor, Tu és.
Não, Senhor, onde estás? Mas, Senhor, Tu és. Precisamos exercitar o nosso espírito de fé. Número 2, como o eu sou, ele é o todo inclusivo, a realidade de todas as coisas positivas e de tudo que o seu povo precisa. E aqui temos esses versículos santos neste esboço, por favor, prestem atenção aos versículos. Esses versículos são muito significativos. Aqui temos versículos do Evangelho de João, e o Senhor se apresenta, e Ele preenche os espaços vazios. Eu sou. Ele diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Lucas 1:53 diz que os famintos serão enchidos de boas coisas. A primeira mensagem, a segunda mensagem, espero que digamos, Senhor, ainda estou faminto. Vocês estão com fome? Ele é o pão da vida. Amém? João 8:12, eu sou a luz do mundo. João 3:14, eu sou o bom pastor. João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Santos, vocês já precisaram de ressurreição? Vocês estão numa situação morta, pantanosa. Você sente que a morte está vindo para você. Naquele momento você pode dizer, Senhor, Tu és. Senhor, Tu és. Eu não confio no que eu vejo, nem no que eu sinto. Eu confio que Tu és a ressurreição e Tu és a vida. Nós o tomamos, o aplicamos. Como invocar? Senhor Jesus. Por esse nome nós ganhamos Jeová, ganhamos o Salvador, ganhamos a salvação. Amém? Tudo está no nome, santos. Espero que essa prática de invocar o nome do Senhor jamais seja algo que nós achamos que já sabemos e que não se torne nada envelhecido. Não, isso é uma questão de vida. Ó Senhor Jesus, o pão da vida. Ó Senhor Jesus, luz. Ó Senhor Jesus, ressurreição. Às vezes você nem sabe o que você está precisando. Basta dizer, ó Senhor Jesus, e você ganha o eu sou. Amém. João 14:6, respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho e a realidade e a vida. Tão frequentemente em nossa vida diária, nós não sabemos qual é o próximo passo. Nós enfrentamos situações complicadas, até mesmo os irmãos. Frequentemente, irmãos, nós encontramos ou não situações impossíveis. Irmãos, basta nós, Senhor Jesus, Tu és o caminho, nós o tocamos e de alguma maneira parece um caminho. Louvado seja o Senhor. Nunca estamos aquém, nunca estamos além da aplicação de invocar o seu nome. Experimentando-o como o eu sou. E ele preenche o espaço vazio. Próximo item desenvolve isso. Podemos dizer que nós, crentes, temos um cheque assinado com o espaço para o valor em branco. E podemos preencher o que precisarmos. Tudo o que precisamos, Jesus é. Tal como luz, vida, poder, sabedoria, santidade ou justiça. Tudo o que precisamos é encontrado no nome de Jesus. Santos, não apenas em Jesus, mas no nome de Jesus. Veremos daqui a pouco no Salmo 116, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ele quer ser a nossa salvação, Ele quer que bebamos das fontes da salvação. Como? Invocando. Ó Senhor. Às vezes, essa é a única coisa que vem. Estamos em situações que tudo que conseguimos fazer é ó Senhor. E Ele vem.
Ele vem para ser tudo o que precisamos que ele seja. C. Jesus é nosso Josué. Mencionamos anteriormente que Jesus é o equivalente grego para Josué no Antigo Testamento. Aquele que nos leva ao descanso, que é ele mesmo como a boa terra para nós. No Antigo Testamento, Josué levou o povo para a boa terra. O nosso Josué, Jesus é o nosso Josué. Na verdade, ele nos tira de toda coisa negativa e também nos conduz para quê? Para o descanso. Então, na verdade, o nosso Josué é o Josué mais completo, é o Josué todo inclusivo. Ele nos salva de um monte de coisas e nos dá a salvação de um monte de coisas o seu amado nome permite. Não apenas isso, não apenas ele nos salva de algo, ele nos introduz em algo, no descanso. Na verdade, temos toda uma mensagem dedicada a isso, não vou desenvolver isso. Volte amanhã, a mensagem 5 vai falar sobre isso. Amém. Santos, na letra D, no ponto D, tocamos algo muito importante que, na verdade, vocês verão, percorre o restante deste esboço. Um ponto muito importante para a nossa experiência. O nome do Senhor, sua pessoa, é o Espírito todo inclusivo e composto. Dizemos isso baseados no versículo Cântico dos Cânticos 1:3, um versículo precioso. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Como o teu nome é como unguento derramado. E sabemos, no Antigo Testamento, o unguento, o óleo da unção. O óleo é sempre um símbolo do Espírito Santo, um símbolo do Espírito. Este versículo, ele liga o nome com o Espírito. É muito importante ele. Este versículo liga o nome com o Espírito. Nós invocamos o nome Jesus, mas na verdade, o Espírito, que é a realidade desse nome, que é o que torna real aquele nome. Na verdade, hoje, a pessoa daquele homem. Então, nós invocamos o nome e ganhamos o Espírito. Isso conecta, essa conexão percorre todo o que nós vamos ver. Isso é maravilhoso, santos. Frequentemente, quando invocamos esse nome, Senhor Jesus, vocês não têm a mesma experiência? Há algo interior. Há como um bálsamo, como a doçura, a suavidade do aroma. E isso é um unguento, a unção, é um mover do Espírito, nos encorajando, talvez simplesmente testificando que somos filhos de Deus, talvez nos dizendo, estou contigo, eu estou contigo. Como? Invoque o nome, invoque o nome. O nome dele é um unguento derramado, a unção derramada. E temos esses versículos de Êxodo sobre o óleo composto da unção. No Antigo Testamento, o azeite, o óleo que ungia os sacerdotes para o serviço e também toda a mobília do tabernáculo. Isso mostra, santos, que sempre que servimos devemos invocar. Sempre que servimos devemos ter a unção. O seu nome é unção derramada, é unguento derramado. E o óleo da unção, ele tem a base que é um hin de azeite de oliva e tem 4 especiarias acrescentadas ao azeite. A mirra, cinamomo, cálamo e cássia. 2 dessas coisas, a mirra e o cinamomo, representam a doçura da morte do Senhor e a eficácia da morte do Senhor. O cálamo, eu quero ler, representa a ressurreição do Senhor e o poder da ressurreição. E a cássia tem essa qualidade de repelir insetos, especialmente serpentes. Se você estiver numa situação
de lamaçal, de lodo. Oh, Senhor Jesus. E ele vem e unge. Naquele momento, você precisa de ressurreição. Então ele vem. Talvez você esteja enfrentando o ataque do inimigo. Eu sei que esta semana mesmo, uma determinada situação, eu pude sentir que o inimigo estava atacando. Santos, eu fugi para o nome de Jesus. Em Provérbios fala que o nome dele é como uma torre elevada e os justos correm para ela e ali tem segurança. Tudo que eu posso fazer, porque eu não conseguia entender a situação, quanto mais eu pensava, mais interiormente eu me afundava. Então, Senhor, como eu posso falar algo para os santos se eu continuar numa situação dessa? Eu não posso ficar aqui. Ó Senhor Jesus. Então veio a torre alta e eu fui salvo. Isso é real, é prático para o nosso viver diário. Na letra E, o nome de Jesus está acima de todo nome. Filipenses 2, por isso também Deus o exaltou extraordinariamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Santos, nenhum nome é mais elevado ou tão exaltado quanto o nome de Jesus. Quer você ame ou odeie Jesus, você seja a favor dele ou contra ele, todos percebem que esse nome é especial. Esse nome é especial. Louvado seja o Senhor. Na verdade, esse nome exaltado é para fazermos muitas coisas. Temos essa lista aqui, todas as coisas no nome de Jesus. Número 1, o nome de Jesus é para crermos nele. Não considero que eu saiba nada. Alguns entre nós, alguns que são mais novos, quero que vocês prestem atenção a esse versículo 12 de João, capítulo 1. Muitos são salvos nesse versículo, nós usamos ele na nossa pregação do Evangelho, mas eu quero lê-lo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes a autoridade para se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu vou ler a primeira e a última parte. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome. Quem são aqueles que receberam? Um dia eu recebi quando eu era um menino, tinha 7 anos de idade, eu invoquei Jesus. E eu não sabia o que estava acontecendo, eu não percebia. Mas quando eu o recebi, eu invoquei o seu nome. Na verdade, eu criei. Não apenas acreditei em Jesus, mas eu criei em Jesus. Numa união orgânica, então, começou com essa pessoa. Crer nos introduz no seu nome. Isso é diferente de acreditar numa figura histórica. Por exemplo, George Washington ou Abraham Lincoln. Nós acreditamos que essas pessoas existiram, mas se você invocar o nome dele, George Washington, isso não introduz você nessa pessoa, a pessoa de Deus. Abraham Lincoln. Eu não me uno a Abraham Lincoln, mas quando eu digo Senhor Jesus, eu entro nessa pessoa. Quando ajudamos as pessoas a serem salvas, devemos encorajá-las a proclamar o nome de Jesus. Até mesmo dizer, eu creio no nome de Jesus. E creio para dentro do nome de Jesus. Isso fortalece a salvação. E o próximo item é, o nome de Jesus é para sermos batizados nele. Temos esses 2 versículos de Atos aqui, Atos 8 e Atos 19. Ambos dizem que nós somos batizados no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus. Batizados no nome do Senhor Jesus. Há outros 2 versículos em Gálatas 3:27 e Romanos 6:3,
Esses versículos dizem que quando somos batizados, na verdade, somos batizados em Cristo, o primeiro. Quando nos reunimos para um batismo, às vezes estamos batizando, e até quando estamos batizando, dizemos fulano de tal, nós te batizamos no nome de Jesus e batizamos. Ou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e batizamos. Santos, temos de perceber que o que significa isso? Não é meramente um nome, porque esse nome tem uma pessoa por trás. Há uma realidade atrás do nome. Então, todo aquele que estava ali presente, testemunhando o batismo, exercitando o seu espírito de fé, isso não é uma prática religiosa vazia, mas a realidade de, enquanto eu te batizo nesta água como figura, estamos te batizando na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando eu fui batizado, eu tinha 12 anos. Eu também não compreendia isso, mas hoje eu compreendo. Louvado seja o Senhor. À medida em que eu vou envelhecendo, eu aprecio cada vez mais o meu batismo. Louvado seja o Senhor. Eu criei nele e fui batizado nele, no nome dele, ou seja, na sua pessoa. 3. O nome de Jesus é para sermos salvos. É claro, fomos salvos quando cremos nesse nome, fomos salvos da condenação de Deus, fomos salvos do juízo, fomos salvos do inferno ou do lago de fogo. Mas, santos, há muitas outras coisas que ainda precisamos ser salvos. Em Romanos diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nós invocamos, fomos salvos de um monte de coisas já. Mas em Romanos 5 diz que estamos sendo salvos na sua vida. Santos, há muitas outras coisas das quais ainda precisamos ser salvos. Do nosso humor, às vezes precisamos ser salvos do nosso humor, do nosso temperamento. Você não precisa ser salvo do seu temperamento? Da decepção, da dúvida. Às vezes precisamos ser salvos do medo. Às vezes precisamos ser salvos do desencorajamento. Às vezes precisamos ser salvos da incredulidade. Pensamos que nós vamos para uma conferência, ouvimos uma palavra, ficamos felizes, empolgados, e o inimigo, ele mente para nós. Ele vai falar: todos conseguem fazer isso, menos você. Você já pensou isso alguma vez? O inimigo atacando? Santos, nesse momento, temos de invocar Senhor Jesus. Senhor Jesus. Jesus vem não apenas para me salvar. Não me dê apenas salvação, Senhor. Senhor, vem e seja a minha salvação. E Ele será o teu Salvador naquele momento, simplesmente por invocar. 4. O nome de Jesus é para sermos curados. Amém. Tocamos isso esta manhã. 5. O nome de Jesus é para sermos lavados, santificados e justificados. E esse versículo, santos, é muito importante. 1 Coríntios 6, 11. Vou ler para vocês. Tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados. E ouçam o final desse versículo. No nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vocês veem, esse versículo conecta o nome com o Espírito. O nome com o Espírito. O Espírito é a realidade desse nome. Nós invocamos esse nome, nós cremos no Senhor Jesus. Então fomos batizados nesse nome, no seu nome. Na verdade, fomos batizados nessa pessoa e recebemos o Espírito. E então esse Espírito opera em nós todos os dias da nossa vida, durante o dia inteiro, para nos lavar. Não nos lavar do pecado, isso é pelo sangue, mas nos lavar de todos os outros elementos.
Esse é um processo que acontece em Efésios 5:26. Ele nos santificou pela lavagem da água na palavra. Isso, na verdade, é assim que ele prepara a sua noiva. Precisamos desse lavar. Mas como você tem esse lavar? No nome e no Espírito. Oh, Senhor Jesus, lava-me agora. Lava, Senhor, aqueles pensamentos. Senhor, lava esses pensamentos de incredulidade. Senhor, lava esses pensamentos que o inimigo injetou em mim e eu os recebo. Senhor, não quero recebê-los mais. Lava-me, Senhor, lava-me. Santifica-me, justifica-me. Agora, o item 6. O nome de Jesus é para o invocarmos. Para o invocarmos. Temos novamente esse versículo que aparece muito nesse esboço, Romanos 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Também temos 1 Coríntios 1:12, quando Paulo fala à igreja em Corinto, Coríntios 1:2, a igreja que está em Corinto, os santificados em Cristo Jesus, os santos chamados, e todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 9, Paulo tinha autoridade e recebeu a autoridade dos principais sacerdotes de prender todos os que invocam o nome do Senhor. Ananias, quando foi ver Saulo de Tarso, o Senhor falou para Ananias ver Saulo, ele falou, o senhor não sabe que esse aí é aquele que lutava contra ti? E por fim, Ananias disse para Saulo ser batizado invocando esse mesmo nome. Então, santos, talvez vários de nós aqui, a primeira vez que eu ouvi, quando eu vim para a vida da igreja, na restauração do Senhor, eu vi essa prática dos santos invocando o nome do Senhor. E eu tenho que admitir que isso me incomodou um pouco, isso me incomodou. E eu até pensei que, sinto, santos, eu pensei, será que eles estão usando em vão o nome do Senhor? E eu me arrependo desse pensamento. Eu tive esse pensamento porque tão frequentemente estão, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então eu ouvi um compartilhar sobre invocar, e eu pensei que invocar e orar era a mesma coisa. E mais tarde eu descobri que invocar está incluído na oração. Na verdade, invocar é um tipo de oração, mas invocar é algo específico, é específico. Essa palavra no grego, invocar, significa chamar, invocar um nome, chamar audivelmente. Por exemplo, se eu disser Bill Lawson, oh, ele está aqui. Hein? Há uma pessoa que responde por esse nome. Em toda a congregação só há uma pessoa, Bill Lawson. Oh, ele ainda está aqui. Obrigado. Há uma pessoa por trás do nome. E a instrução na palavra é invocar, chamar. Eu mostrarei daqui a pouco para vocês, há muitos versículos em Salmos. Quando eu fui salvo, a minha irmã me deu uma Bíblia. Eu amo essa Bíblia. Não é essa aqui. Essa aqui é uma Bíblia nova, mas aquela Bíblia que ela me deu eu ainda tenho no meu escritório. Eu amo aquela Bíblia. Eu tinha 12 anos de idade, 12 anos. E eu fui batizado. E eu amava ler a Bíblia, eu amo ler a Bíblia. Eu lia Salmos, eu ia para Salmos e lia. Eu lhes disse, eu tinha um problema com invocar e o Senhor me lembrou. Você lembra daquele versículo em Salmos? Invocar. Veja esse versículo, invocar. Então, eu li tantas vezes em Salmos, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. E eu falei, poxa, eu tenho invocado o Senhor há 2 anos e nem percebi.
quero ler para vocês duas notas de rodapé. O versículo aqui nessa seção de Gênesis 4:26. Gênesis 4:26. Fala, diz, e a Sete também nasceu um filho, e ele foi chamado Enoque. E naquela ocasião os homens começaram a invocar o nome de Jeová. Se você tiver a versão restauração do Antigo Testamento, vocês têm esta nota de rodapé. Em Gênesis 4:26. Nota 2. A palavra hebraica para invocar, a palavra hebraica significa chamar, gritar, clamar audivelmente, porque os homens perceberam que a vida deles era vaidade. Essa é uma implicação de Abel. Abel é aquele que foi morto pelo seu irmão. E o significado da palavra Abel é vaidade. Então, esse Sete deu nome ao seu filho de Enoque. Enoque significa frágil, fraco e mortal, um homem mortal. Porque o homem percebeu que a sua vida era vaidade e que eles eram frágeis e mortais, e eles espontaneamente começaram a invocar o nome de Jeová, o Eterno. Embora eles fossem vãos e fracos, ao invocar o nome do Senhor, eles se tornavam ricos e fortes, pois entravam nas riquezas e força daquele a quem invocavam. Então diz, veja o versículo 21, nota 1, em Atos 2. No Novo Testamento temos essa nota, Atos 2, 21, em nota 1. É uma nota muito completa. Espero que muitos novos nunca tenham visto isso ou ouvido isso. Eu quero usar tempo para ler isso, e se vocês já leram antes, espero que vocês sejam refrescados com alguns desses pontos que são impactantes com relação a essa prática de invocar o nome do Senhor. Atos 2, 21, na mensagem que Pedro falou no dia do Pentecoste, onde ele está citando a profecia do derramamento do Espírito em Joel. A nota diz, invocar o nome do Senhor não é uma prática nova iniciada no Novo Testamento. Pelo contrário, iniciou-se com Enos, a terceira geração da humanidade. Continuou com Jó, Abraão, Isaque, Moisés e os filhos de Israel, Sansão, Samuel, Davi. Na verdade, santos, se vocês lerem a nota, para cada nome há versículos aqui. Esse parágrafo que estou lendo no Antigo Testamento tem mais de 50 versículos para mostrarem como os santos do Antigo Testamento invocavam o nome do Senhor. No parágrafo seguinte, pelo menos 14 versículos, são mais de 60 versículos mostrando a prática bíblica de invocar o nome do Senhor, ok? Davi, o salmista Asaf, o salmista Emã, Elias, Isaías, Jeremias e outros, todos os quais o praticavam na era do Antigo Testamento. Isaías ordenou aos que buscavam a Deus que o invocassem. Até mesmo os gentios sabiam que os profetas de Israel tinham o hábito de invocar o nome de Deus. O gentio que Deus ressuscitou no norte também invocava o seu nome. É o mandamento de Deus e o seu desejo que o seu povo o invoque. Essa é a maneira alegre de beber a fonte da fonte da salvação de Deus. Isaías capítulo 12 fala de tirar águas das fontes da salvação. Então diz, invocai o seu nome. E nós invocamos. Ele fala, invocai o seu nome. Às vezes temos de invocar em voz alta, frequentemente em situações temos de invocar baixinho, ó Senhor Jesus. Em outras situações, já não há essa situação.
Amém. É bom de vez em quando invocar em voz alta: ó Senhor Jesus. Isso é desfrutá-lo, e a maneira de beber da fonte da salvação, um modo agradável de deleitar-se nele. Por isso o povo de Deus deve invocá-lo diariamente. Essa prática jubilante foi profetizada por Joel com respeito ao jubileu do Novo Testamento. No Novo Testamento, invocar o nome do Senhor foi mencionado primeiramente por Pedro aqui no dia de Pentecostes, em cumprimento à profecia de Joel. Esse cumprimento está relacionado com o derramamento por parte de Deus, do Espírito todo inclusivo no aspecto econômico, sobre os seus eleitos, para que participem do seu jubileu neotestamentário. A profecia de Joel, no seu cumprimento no que concerne ao jubileu neotestamentário, apresenta dois aspectos. Do lado de Deus, ele derramou o seu Espírito na ascensão de Cristo, o ressurreto. Do nosso lado, invocamos o nome do Senhor ascendido, que tudo realizou, alcançou e conseguiu. Invocar o nome do Senhor é de necessidade vital para nós, os crentes em Cristo, para que nós participemos do Cristo todo inclusivo e o desfrutemos com tudo que ele realizou, alcançou e conseguiu. É uma prática de grande importância na economia neotestamentária de Deus, que nos capacita a desfrutar o Deus triuno processado para a nossa plena salvação. Os primeiros crentes em Cristo praticavam isso em todo lugar. E para os incrédulos, especialmente os perseguidores, isso se tornou um sinal característico deles. Quando Estevão sofreu perseguição, ele praticou isso. Enquanto ele estava sendo apedrejado no final de Atos, ele invocou, em Atos 7:50, ele invocou o Senhor Jesus. E o Saulo, o incrédulo, Estevão praticou isso, e a sua prática certamente impressionou Saulo, mas Paulo, ele odiava esse nome, e ele diz isso no testemunho dele. Ele disse: eu tenho de fazer algo contrário a esse nome. Então, ele foi prender aqueles que o invocavam, não os que oravam. Você queria ser preso, uma pessoa que poderia ser presa naquele dia? Você podia, se você não quisesse ser preso, era só orar em silêncio. O Senhor, mas os santos sabiam que estavam sob essa ameaça e ainda invocavam. Louvado seja o Senhor. Mais tarde, o incrédulo Saulo perseguiu os invocadores, identificando-os por causa dessa prática. Imediatamente após Saulo ter sido ganho pelo Senhor, Ananias, que o introduziu na comunhão do corpo de Cristo, ordenou-lhe que fosse batizado invocando o nome do Senhor, para mostrar a outros que ele também se tornara um invocador. E Paulo encoraja Timóteo a ser esse invocador. Louvado seja o Senhor. Um testemunho curto. Eu ainda era muito jovem, era um adolescente na igreja em Nova York, e me lembro que tivemos uma conferência de jovens, e depois da conferência nós estávamos fazendo limpeza do local, e eu não sei exatamente como aconteceu isso, mas nós éramos uns 8 irmãos e irmãs, e alguém falou: vamos fazer um intervalo e vamos dar uma paradinha e vamos invocar. E falou: vamos tentar invocar 100 vezes, ele falou. Então nós formamos um círculo e começamos a invocar. E eu acho que alguém estava contando ali. Depois de umas 12, 13, 14 vezes, ele parou de contar, esqueceu. Irmãos, eu me lembro que nós invocamos uns 8, 9, talvez 10 minutos. Só adolescentes, 8 jovens. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Oh. 10 minutos depois, não existia mundo, não existia tentação, não existia pecado, não havia nada. Somente o nosso Jesus, nosso Senhor Jesus maravilhoso.
Nós falamos, Senhor, nós te amamos tanto. Tentem. Tentem invocar durante 5 minutos. Só invocar o Senhor. Se vocês nunca tentaram isso, eu duvido. Se você nunca invocou o Senhor, eu duvido. Será que você já tocou a doçura e a riqueza do Senhor? Eu vou falar só isso. Invoque. Para terminar essa sessão, eu quero mencionar 6 pontos de como invocar o Senhor. Santos, isso aqui é uma pedra preciosa no estudo Vida de Gênesis, mensagem 25. Estudo Vida de Gênesis, mensagem 25. Na verdade, muito disso aqui é a base desses pontos. É o estudo Vida de Mateus, mensagem 6, e Gênesis, mensagem 25. Leiam, se vocês ganharem isso, vocês vão ganhar mais do que eu vou falar aqui. 6 pontos de como invocar o Senhor. Número 1, de coração puro. 2 Timóteo 2:22, devemos invocar de coração puro. O que significa, quando invoco, eu não estou buscando ter um sentimento, não estou buscando nada, não estou buscando nem uma experiência. Senhor, estou buscando a Ti. Eu só quero a Ti, Senhor, eu só preciso de Ti. Não quero uma resposta, não preciso, eu preciso de uma pessoa. 2, invocar com os lábios puros. Em Sofonias 3:9, esse versículo fala lábios puros, linguagem pura, mas no hebraico são lábios. Precisamos ter lábios puros. Se invocarmos com lábios impuros, não tenho certeza que você desfrutará a riqueza daquilo que estamos falando. E nada contamina tanto os nossos lábios como palavras vãs. Precisamos desfrutar o purificar do sangue. Purificar. Isaías disse, sou um homem de lábios impuros, que vivo no meio de um povo de impuros lábios. Às vezes sejam críticas, às vezes falamos um palavrão, ou então nós vamos invocar você. Nós temos de confessar para ter lábios puros. Número 3, com uma boca aberta. Salmo 81, versículos 7 e 10. Invoca, abre bem a boca e encherei. Número 4, coletivamente. Devemos invocar coletivamente. 2 Timóteo 2:22, o mesmo versículo do ponto 1. Isso é invocar com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. É bom invocar coletivamente. Vamos invocar coletivamente 2 vezes. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! 5, devemos invocar diariamente. Salmo 88:9. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a Ti, ó Senhor. Devemos invocar diariamente. E finalmente, número 6, enquanto vivermos devemos invocar. Salmo 116:2. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Todos os meus dias. Ou enquanto eu viver. Amém? Ok? Voltando para o esboço. 7. O Espírito é o ar celestial para respirarmos. Ao exercitar o nosso espírito para invocar o nome do Senhor, nós respiramos o Espírito e desse modo recebemos o Espírito. O versículo, aqui Lamentações 3, 55 e 56. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. Vocês veem, a palavra põe lamento, respirar e invocar juntos. O nosso invocar é o nosso respirar espiritual. E respirar tem 2 partes, 2 movimentos. Nós
expiramos e inspiramos. Esse hino 255 é maravilhoso, escrito pelo irmão A.B. Simpson. Sopra, expirando as tristezas, expirando os meus pecados, te inspiro, ó Senhor meu Deus. Em cada estrofe, primeiro você expira alguma coisa, e então você inspira. Eu vi isso em muitos santos. Quando nós pensamos, nós, quando invocamos, estamos buscando suprimento. Mas, às vezes, o nosso invocar, o versículo diz que o Senhor é rico para com todos. Mas o que eu invoco, eu penso, não é como ele fala, porque, bom, poderia ser assim. Em nosso invocar, nós não estamos exalando. Nós estamos entupidos por dentro. Estamos entupidos e nós temos que nos desentupir o nosso interior. Primeiramente, o pecado, claro, confessar é exalar, é expirar. E também as tristezas, as aflições, sonhos não cumpridos, não realizados, decepções até mesmo com o próprio Senhor. Talvez estejamos decepcionados no mundo secular, com a nossa carreira. Podemos estar decepcionados na vida da igreja. Precisamos expirar tudo isso. Oh, Senhor, não é tão bom que antes de falar Senhor Jesus, a gente fala oh, é uma espécie de expiração. Quando você vai ver essa palavra ó com acento agudo ou ó e H, OH. Há quantas vezes essas palavras aparecem? Mesmo quando eu era um menino, pequeno, eu invocava ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Precisamos esvaziar-nos para que haja lugar para o Senhor entrar com as suas riquezas. Amém. Precisamos desse tipo de respiração espiritual. F, o propósito de invocar o nome do Senhor temos muitos pontos aqui. Ser salvo. Nós já tocamos isso. Número 2, ser resgatado de aflições, problemas, tristeza e dor. Há muitos versículos nos Salmos. Não vou ter tempo para ler todos eles, vou ler um ou dois aqui. Salmo 18:6, na minha angústia, invoquei o Senhor. Salmo 50:15, invoca-me no dia da angústia. Salmo 116:3 e 4, laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Isso pode estar acontecendo ao nosso redor, as coisas estão bem, mas a nossa alma está aflita. Nossa alma está pesada, carregada. Oh, podemos invocar, irmãos, Ele liberta, livra a nossa alma. 3, participar da benignidade do Senhor, sua misericórdia. Eu gosto desse versículo, Salmo 86:5. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Na versão do King James, em vez de falar abundante em benignidade, fala que é cheio de misericórdia. Esse versículo, em Lamentações, fala que as suas misericórdias se renovam a cada dia. Mas como se apropriar dessas misericórdias, santos? Invocando. Oh, Senhor, obrigado pelas tuas novas misericórdias. E sabemos que temos ousadia para nos aproximar do trono da graça. Para quê? Para receber graça e para receber misericórdia e achar graça? Como?
Ó Senhor, eu venho a ti. Ó Senhor Jesus, obrigado. Tu és abundante e misericordioso, abundante em benignidade. 4. Participar da salvação do Senhor. Temos 4 versículos aqui do Salmo 116. É muito interessante, santos. Esse é um Salmo 4 que fala 4 vezes de invocar o Senhor. O versículo 13, eu quero falar: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Santos, a nossa salvação é um cálice. Nós bebemos invocando. E isso é compatível com Isaías 12. E tirar águas das fontes da salvação. 5. Receber o Espírito. Receber o Espírito. Certamente invocar é a melhor maneira e a mais fácil para ser enchido com o Espírito. 6. Beber a água espiritual e comer o alimento espiritual para satisfação. Frequentemente falamos de invocar, é como respirar espiritual. Invocar é como beber espiritual, mas há uma passagem na palavra que fala que invocar é comer, Isaías 55. Isaías 55, 1 e 6. Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, comprai e comei. E no 6 fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. 7. Desfrutar as riquezas do Senhor. Temos aqui 1 Coríntios 12, 3. Portanto, vos faço saber que ninguém que fala no Espírito de Deus diz, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Vamos falar, Jesus é o Senhor, você está no Espírito Santo. Há uma conexão entre o nome e o Espírito. É interessante. Coríntios é um livro muito específico. Na verdade, Coríntios é um livro sobre o desfrute do Cristo todo inclusivo e lista pelo menos 20 aspectos. Mas a situação de uma vida da igreja complicada, Paulo fala 2 vezes de invocar o Senhor, invocar o Senhor. Santos, podemos experimentar tudo que Cristo é, até mesmo em nossa vida da igreja complicada, invocando. Não se esqueçam de invocar. 8. Despertar-nos, Isaías 64, 7. Quando invocamos, despertamos o nosso interior. 9. O nome de Jesus é para orarmos nele. Fala de orar no nome do Senhor. Santos, isso não significa que nós oramos e no final falamos no nome de Jesus, eu oro. Não, eu não estou falando contra isso. Na verdade, eu já pratiquei isso e pratiquei muitas vezes durante muitos anos. Mas, santos, não é apenas isso. Orar no nome do Senhor exige a pessoa que está por trás do nome. Quando nós oramos, entrando no Espírito, nós de fato oramos no nome do Senhor. 10. O nome de Jesus é para estarmos reunidos nele. Estamos reunidos aqui, não neste salão, mas reunidos no seu nome. 11. O nome de Jesus é para expulsarmos demônios. Na verdade, no nosso meio, durante anos, tivemos essa realidade, o poder do nome de Jesus. 12. O nome de Jesus é para falarmos com intrepidez nele. Há um versículo que não está aqui, Colossenses 3,17. Tudo o que fizerdes, seja em palavra ou em obras, fazei todas as coisas no nome do Senhor Jesus. Tudo que fazemos, santos, deve ser nesse nome. Amém. Santos, louvado seja o Senhor por esse nome agradável, doce, poderoso, salvador, curador, consolador, disponível, que é o nome de Jesus. Aleluia! Letra G. Nem todos gostam desse nome. Satanás odeia o nome de Jesus. Satanás utiliza as pessoas para atacar o nome de Jesus.
Os religiosos atacaram o nome de Jesus, proibindo os crentes de pregar ou ensinar naquele nome. Quando foram perseguidos, os apóstolos regozijaram-se por serem considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Santos, não sei se vocês já experimentaram isso. Quando falamos de qualquer assunto, a situação do mundo, a economia, esportes, não sentimos vergonha. Mas, quando estamos numa situação que começamos a falar de Jesus, eu não estou falando na reunião da igreja, estou falando, por exemplo, na escola ou no trabalho. Não vem um sentimento estranho, às vezes, para você? Isso é diabólico. Há um elemento nesse universo que é contrário ao nome de Jesus. Falamos de filosofia, falamos de muitas coisas, falamos de esportes, mas não tem problema. Mas agora há uma oportunidade de falar algo sobre Jesus e vem aquele sentimento esquisito. Você nunca teve essa experiência? Oh, santos, isso é porque Satanás e os demônios sabem que a salvação está no nome de Jesus. Devemos ser muito mais ansiosos ousados para falar esse nome. Item H, o ponto H, o Senhor Jesus louvou os vencedores em Filadélfia porque não negaram o seu nome. A igreja restaurada abandonou todos os outros nomes além do nome do Senhor Jesus Cristo, pertencendo totalmente ao Senhor. Denominar a igreja tomando qualquer nome além do nome do Senhor é fornicação espiritual. A igreja, como a virgem pura desposada com Cristo, não deve ter nenhum nome além do nome do seu marido. Algarismo Romano 2. Chegamos agora a Emanuel. O algarismo romano é o versículo. Vamos ler juntos. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Jesus era o nome do Salvador Rei dado por Deus, enquanto Emanuel era o nome do Salvador Rei chamado pelos homens. Há algo específico aqui. O nome Emanuel é o nome chamado por alguém que tem alguma experiência. Você precisa ter alguma experiência. Nós invocamos Jesus, ele vem. Quando ele vem, nós percebemos, ele é Deus. Deus comigo. Oh, Emanuel. Emanuel é o nome da experiência. B. Mateus é um livro sobre Emanuel, Deus encarnado para estar conosco. Nós temos esses versículos na leitura bíblica, no capítulo 1, invocar o seu nome, Emanuel, Deus conosco. Onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei eu. E, finalmente, na conclusão do livro, em 28:20, diz, eis que estou convosco todos os dias. Do começo ao fim, Mateus é um livro sobre Emanuel. Letra C, Emanuel é todo inclusivo. Ele primeiro é o nosso Salvador, depois o nosso Redentor, depois aquele que nos dá a vida, e em seguida o Espírito todo inclusivo que habita interiormente. Na verdade, o conteúdo de todo o Novo Testamento é um Emanuel. E todos os crentes em Cristo, como membros de Cristo, são parte desse grande Emanuel, o Cristo coletivo. Nós vimos no início, Deus conosco, mas aqui temos Apocalipse 21:3. Apocalipse 21:3. É o penúltimo capítulo da Bíblia. E ouvi uma forte voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles e eles serão seus povos, e Deus mesmo estará com eles. Deus mesmo estará com eles. Vocês já perceberam alguma vez que a Nova Jerusalém é Emanuel? Deus conosco, Deus com eles. Mas agora, nós estamos ali como a Nova Jerusalém. E nos tornamos parte desse Emanuel.
que visão de Emanuel em Mateus 1 a Emanuel em Apocalipse capítulos 21 e 22. Letra D. E esse ponto, na verdade, é a segunda frase. O Emanuel prático é o espírito da realidade como a presença do Deus triuno consumado em nosso espírito. Sua presença está sempre conosco em nosso espírito, não somente dia a dia, mas também momento a momento. Jamais podemos separar o espírito da sua presença. Na verdade, o espírito é a sua presença no nosso espírito. O espírito é a sua presença no nosso espírito. Nós invocamos o nome Jesus, mas ele vem como o espírito. O espírito é a realidade daquela pessoa, a realidade daquele nome, o que torna real a pessoa de Jesus. E temos aqui esses versículos em João 14. O Senhor estava ali como Emanuel, estava com eles, mas o que o Senhor disse para eles? Eu lhes darei outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Vocês percebem que ele estava falando que o Espírito é Emanuel. Eu estou indo embora. Eu sou Emanuel, estou indo embora. Mas ele está vindo, ele será o Emanuel. Quem é ele? O Consolador, o Espírito. Vocês já perceberam que o Espírito é Emanuel? E aí ele fala, ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei a vós. Ó santos, louvado seja o Senhor, ele está conosco como o Espírito, como nosso Emanuel agora mesmo. Ele está conosco em nossas reuniões. Ele está conosco todos os dias. Eu repito, irmãos, não se esqueçam de hoje, ele está sempre conosco. Hoje. 3, ele está conosco em nosso espírito. Aqui temos 2 pontos, A e B, muitos específicos. Ouçam, hoje o nosso espírito é a terra de Emanuel. B, porque Deus está conosco, o inimigo jamais pode assumir o controle da terra de Emanuel. Eu acho, santos, que muitos de nós estamos familiarizados com a menção de Emanuel em Isaías capítulo 7. Na verdade, Mateus 1 é uma citação de Isaías 7. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel. Mas em Isaías 8 há outra menção de Emanuel. E é nesse contexto que o Senhor está dizendo para eles que os sírios viriam como um rio, atravessando o rio Eufrates, e viriam para tomar. E Isaías 8:8 fala, penetrarão em Judá inundando e passando por ele, chegarão até o pescoço, as alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Isaías está chamando a terra, a boa terra de Canaã, na verdade é a terra de Emanuel. É daí que tiramos isso. A boa terra é a terra de Deus conosco, a terra de Emanuel. Seus versículos 7 e 8. E no versículo 10, vejam, dai ordens e elas não serão cumpridas. O que não será? A vinda dos assírios será frustrada. Forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. O que significa isso? Que o inimigo está sempre tentando dominar a terra de Emanuel, mas ele não vai fazer. Por quê? Porque Deus é conosco. Em nossa vida, há muitos aqui, alguns de vocês aqui, eu conheço a história de vocês, vocês conhecem a minha história. O inimigo veio, tentou muitas vezes tomar a terra de Emanuel em nossa vida. Mas hoje à noite vocês estão aqui e eu estou aqui. Aleluia! Significa que ele não conseguiu, o inimigo não conseguiu. Louvado seja o Senhor. Esta semana, talvez ele tentou 21 vezes dominar você e ele fracassou todas elas. Louvado seja o Senhor. A lenda de Emanuel é o seu espírito. Aleluia.
Eu gosto desse versículo, 1 de João 5,4, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Conectado com isso está João 3,6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido de Deus é o Espírito, o meu Espírito vence o mundo. O mundo vai tentar vir dominar a terra de Emanuel. Aí nós dizemos, ó Senhor Jesus, Emanuel, nós invocamos. Nós vimos aquele grande rio vindo e invocamos, ó Senhor Jesus. Invocamos Jesus e quem nós recebemos? Emanuel. O Espírito vem como Emanuel. E o inimigo não pode tomar a terra. Louvado seja o Senhor. 4. Podemos desfrutar a presença do Deus triuno e nos reunirmos para o ensino da sua palavra sagrada. Podemos desfrutar graça e paz no Espírito com a presença do Deus triuno. 6. O guiar e testemunhar do Espírito são a sua presença. 7. Desfrutamos o dispensar do Deus triuno por meio da sua presença como o Espírito. Letra E. A fim de vivermos com Cristo como Emanuel, precisamos estar em sua presença divina, que é o Espírito que dá vida, como a consumação do Deus triuno. Aqui há um ponto muito importante, irmãos. O ponto 1 fala, para viver com Cristo, nós ainda vivemos. Contudo, não por nós mesmos, mas por Cristo viver em nós e conosco como o Emanuel. O Deus triuno não pode, ouçam, o Deus triuno não pode completar a sua intenção de dispensar-se a nós, estando fora de nós. Portanto, ele deve estar conosco interiormente. O que significa isso? Quando o Senhor veio, em Mateus 1, ele era Emanuel. Ele era Emanuel, era Deus conosco, mas aquela forma na qual ele estava, Deus estando conosco, só pôde cumprir a redenção judicial. Ele teve de ir para a cruz e derramar o seu sangue. Mas sabemos que a salvação completa de Deus inclui não apenas a redenção judicial, mas também a salvação orgânica. E a parte-chave é o seu dispensar. Então teve de passar por outro processo. O primeiro, a palavra tornou-se carne. No segundo, o último Adão tornou-se o Espírito que dá vida. Tornou-se. Às vezes chamamos isso de os dois tornar-se. Mediante o processo dos dois tornar-se, agora ele é Emanuel, não apenas conosco exteriormente, mas ele é Emanuel no meu espírito, dispensando-se o tempo todo para levar a cabo a salvação orgânica de Deus, cuja meta é a preparação da noiva. Então, santos, quando eu era um crente novo, eu apreciava muito que ele é esse Emanuel que veio derramar seu sangue. Eu ainda aprecio isso. Em todo dia, todo domingo na reunião de partir do pão, obrigado, Senhor, porque tu cumpriste como Emanuel na cruz, mas aquilo é apenas o cálice, e agora eu recebo o pão e algo entra em mim. Esse é Emanuel em outro estágio. Irmãos, vocês viram isso na mesa do Senhor? Emanuel nos seus dois estágios, para estar conosco. Não apenas satisfazendo as nossas necessidades, mas para nos tomar, para sermos o corpo e satisfazer sua própria necessidade. 2. Emanuel é nossa vida e pessoa, e nós somos seu órgão. Vivendo juntos com ele, como uma só pessoa, nossa vitória depende de Emanuel, a presença de Jesus. Se temos a presença do Senhor, temos sabedoria, discernimento, presciência e o conhecimento interior sobre as coisas. A presença do Senhor é tudo para nós. Às vezes, santos, eu vejo, especialmente os mais jovens, lutando com coisas que os impedem de prosseguir, impedimentos para prosseguir na vida cristã. E eles focam muito tentando vencer aquelas coisas. Sim, você tem de confessar, mas não esteja focado nisso, se esforçando em si mesmo para vencer. Simplesmente invoque Emanuel. Quando você tem a sua presença, você já venceu. É por isso que bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para ter direito de entrar na cidade pelas portas. Se você cair, você tem de confessar, mas então
come o Senhor, bebe o cálice da salvação, desfruta a presença de Emanuel. Uma vez que você desfruta a presença de Emanuel, você está na vitória. Na verdade, ele é a sua vitória. Então não esteja focado na coisa, não esteja focado na sua fraqueza. Esteja focado na pessoa dele, Jesus, que nos salva de nós mesmos para se tornar o meu Emanuel. Letra F. Letra F. A fim de entrarmos, possuirmos e desfrutarmos o Cristo todo inclusivo como a realidade da boa terra, devemos fazê-lo pela presença do Senhor. O Senhor prometeu a Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A presença de Deus é o seu caminho, um mapa que mostra ao seu povo o caminho que eles devem tomar. A fim de ganhar e possuir plenamente Cristo como a terra toda inclusiva, para o edifício de Deus, devemos nos apegar ao princípio de que a presença de Deus é o critério para todos os assuntos. Não importa o que façamos, devemos prestar atenção ao fato de termos ou não a presença de Deus. Se temos a presença de Deus, nós temos tudo. Mas se perdemos a presença de Deus, nós perdemos tudo. Santos, nos livros de Êxodo e Levítico, vemos não apenas muitos aspectos de Cristo para desfrutarmos, mas vemos também princípios governantes para como o povo de Deus pode entrar, possuir e desfrutar da terra. Desfrutar a terra. Nesse livro, o Cristo Todo Inclusivo, capítulo 11, fala sobre isso. Capítulo 11 do livro Cristo Todo Inclusivo. O primeiro princípio governante é a sua presença. Se temos a sua presença, temos tudo. Temos tudo. Moisés disse ao Senhor: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos leve. Moisés conhecia esse segredo. Nós precisamos da tua presença. No livro O Cristo Todo Inclusivo, naquele capítulo, o irmão Lee dá uma ilustração tão boa. Ele fala que havia 4 ou 5 irmãos que estavam viajando juntos pelo serviço do ministério do Senhor, e um deles estava insatisfeito com os outros 4. Ele estava insatisfeito. Mas ele não tinha escolha, ele tinha que ir. Então, eles estavam viajando de trem, todos foram para um vagão, exceto aquele irmão. Aquele irmão foi sentar em outro vagão. Então, ele diz, eles tinham esse irmão, mas não tinham a sua presença. É isso que acontece aqui. O Senhor fala na letra F, a minha presença irá contigo. O Senhor não disse, eu irei com você, eu irei contigo. É diferente. Ele falou, a minha presença irá contigo. Isso é uma coisa. Se ele fala, eu irei contigo, isso é outra coisa. Todos, eu creio que já estivemos em alguma situação, você está andando com alguém, pode ser seu cônjuge, pode ser seu filho, pode ser o seu bom amigo, pode ser um companheiro no Senhor, mas às vezes eles estão ali e você não tem a presença deles. Ou vice-versa. Você está com eles, mas eles não têm a sua presença. Santos, às vezes, o Senhor anda conosco, caminha conosco, sobre certo assunto, mas não temos a sua presença. Ele permite e até mesmo nos abençoa. Isso que é o truque. Ele ajuda você, mas você está no vagão 1 e ele está no vagão 2. Você nunca experimentou isso, Santos? Oh, eu conheço, eu vi isso. Na minha vida eu experimentei isso. E eu me convenci de que isso era do Senhor. Então, algum problema, e aquilo se torna uma bênção até certo ponto. Mas o Senhor, ele retirou a sua presença. E eu estava no vagão 1 e ele estava no vagão número 2. Mas ele veio junto.
Espero, santos, que digamos: Senhor, não quero ser governado pela tua ajuda ou pela tua bênção. Senhor, eu já disse por Senhor: Senhor, eu não preciso da tua ajuda. Eu posso fazer sem a tua ajuda, mas jamais posso fazer sem a tua presença. A sua ajuda não é o fator governante. Se tivermos situações que há um sentimento, uma questão, algo no serviço do Senhor ou na obra do Senhor, e alguém pode falar: mas há fruto. Você não pode discutir com frutos. Então, mas eu digo, acho que sim, você pode. Só porque é frutífero, só porque deu fruto, eu sinto, santos, que de vez em quando devemos dar uma parada e ficar em silêncio diante do Senhor. Senhor, será que eu tenho o teu sorriso? Senhor, será que eu tenho o teu sorriso? Será que eu tenho o teu sorriso no meu coração? Vocês sabem, Paulo nos mostra que Paulo vivia na pessoa de Cristo. Ele, em 2 Coríntios capítulo 2, Paulo perdoou aquele irmão na pessoa de Cristo. Havia a pessoa de Cristo. A palavra literalmente é a face de Cristo, mas especificamente é essa parte do semblante, ao redor dos olhos. Nós temos os olhos, quando temos os olhos de uma pessoa, temos a sua presença. Você pode... Vamos olhar para ver, será que eu tenho o sorriso do Senhor ou meramente tenho a ajuda dele? É possível. Santos, devemos temer que o Senhor nos dê algo e percamos a sua presença. Na verdade, é possível que o Senhor dê algo a você e exatamente aquela coisa que o Senhor deu a você rouba você da presença dele. Espero que peçamos misericórdia do Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor não respondeu a minha oração de me dar algo que eu estava pedindo, orando, porque aquela coisa poderia ser uma coisa material, poderia ser um relacionamento, poderia ser algo. E aquela coisa exatamente nos retira da sua presença, nos rouba da sua presença. 2. A presença do Senhor, o sorriso do Senhor é o princípio governante. Devemos aprender a ser guardados, regidos, governados e guiados pela presença direta e de primeira mão do Senhor. Ó, santos, acho que esse ponto vale a pena ir ter com o Senhor e orar isso. Senhor, eu quero ser mantido, guardado pela tua presença de primeira mão. Quero ser governado e guiado pela presença direta e de primeira mão do Senhor. Salmo 80, versículo 3. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Senhor, faz resplandecer o teu rosto, eu quero ver a tua face, quero ver o teu rosto. Paulo, ele tinha a pessoa do Senhor. 2 Coríntios 2, no capítulo 4, Paulo diz: o Deus que disse de trevas resplandecerá a luz é aquele que ele mesmo resplandecer no nosso coração para iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Santos, todos nós temos essa face agora, todos nós temos essa face, a face dele no nosso coração. Você pode falar, você pode parar e perguntar: Senhor, eu tenho a tua face, mas será que tem o teu sorriso? 3. Agora temos 3 exemplos de alguém que experimentou isso na palavra. Como representante do aspecto reinante de uma vida madura, José desfrutou a presença do Senhor e com ela a autoridade, prosperidade e bênção do Senhor. Sabemos que frequentemente
Na história de José fala, e o Senhor era com ele, o Senhor era com José, o Senhor era com ele, ele conhecia a presença do Senhor. Moisés era alguém muito próximo do coração de Deus e segundo o coração de Deus, logo ele tinha a presença de Deus ao máximo. 5. O apóstolo Paulo era alguém que vivia e agia na presença de Cristo segundo a expressão da sua pessoa transmitida pelos seus olhos. 6. O testemunho do irmão Lee. Na minha juventude ensinaram-me várias maneiras de vencer, ser vitorioso, ser santo, ser espiritual. Porém, nenhuma dessas maneiras funcionou. Nada funciona a não ser a presença do Senhor. O fato de Ele estar conosco é tudo. E o último ponto, todo o Novo Testamento é um Emanuel e nós somos agora parte desse grande Emanuel que se consumará na Nova Jerusalém, no novo céu e nova terra pela eternidade. O Novo Testamento começa com um homem-Deus que é Deus conosco e termina com um grande homem-Deus, a Nova Jerusalém, que é o Senhor está ali. Apocalipse 21, o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus mesmo estará com eles. Esse versículo de Ezequiel é impressionante, fala da Nova Jerusalém, Ezequiel 48, 35, e o nome daquela cidade naquele dia será o Senhor está ali. A Nova Jerusalém é Emanuel. Amém? Ao fechar, irmãos, quero ler uma porção curta do estudo Vida de Mateus, mensagem 1. É sobre, está numa seção chamada o pensamento central. Com cada livro da Bíblia também precisamos encontrar o pensamento central. O pensamento central de Mateus é, ouçam, Cristo como Jesus, Jeová o Salvador, e Emanuel, Deus conosco, é o Rei. Vocês podem falar amém. Amém? O que batiza, a luz, o mestre, o curador, o perdoador, o noivo, o pastor, o amigo, a sabedoria, o descanso, o maior que o templo, o verdadeiro Davi, o Senhor do sábado, aquele que é maior que Jonas, aquele que é maior que Salomão, o semeador, a semente, o que alimenta, o pão, as migalhas debaixo da mesa, o Cristo, o Filho do Deus vivo, a rocha para a igreja, o edificador da igreja, o fundador do reino, o Moisés atual, o Elias atual, a pedra angular, o Senhor, o ressurreto, aquele que tem autoridade e aquele sempre presente ao seu povo em ressurreição. Aleluia! 33 itens, como Jesus e Emanuel, ele é 33 itens para nós. Quão rico Cristo é no livro de Mateus, mais rico até que João, como Jesus e Emanuel, ele é outros 33 itens para nós, devemos desfrutá-lo e participar dele. Precisamos experimentá-lo em todos esses aspectos em ressurreição, não no estado natural. Ele é aquele que está sempre presente. Mateus começa com Deus conosco e termina com eis que estou convosco todos os dias até a consumação da era. Que maravilhoso é isso. Santos, que todos apreciemos esses dois nomes. Jesus, oh Jesus, aquele que salva, aquele que é a nossa salvação, e Emanuel, Deus conosco. Experimentando-o, ele nos introduzirá na verdade, na realidade do reino, tudo isso está em Mateus. Ele nos introduzirá para vivermos na realidade do reino, para sermos o povo que introduz a manifestação do reino. Que tal orarmos com alguém ao nosso lado? E o irmão Bob nos orientará.
Senhor Jesus. Primeiro, gostaria de dizer que eu desfrutei muito do testemunho do nosso irmão. Antes de perceber, ele já havia invocado o Senhor por 2 anos. Na verdade, invocar o nome do Senhor não é um ritual na restauração. É a linha da vida. Invocamos para viver a vida da igreja, a vida cristã adequada. Em nome do Senhor, no nome do Senhor está a sua pessoa. O Espírito todo composto inclusivo. Cântico dos Cânticos. O teu nome é como um unguento derramado. Todos conseguimos cheirar essa fragrância ao nos achegarmos a Ele, a sua pessoa amável. Quanto mais invocarmos o seu nome, mais o amaremos. Mais nos apaixonaremos por Ele. E então seremos possuídos por Ele. E outra linha aqui no esboço, outra frase. O Emanuel prático é o espírito da realidade, como a presença do Deus triuno consumado em nosso espírito. A sua presença está sempre conosco em nosso espírito. Não somente diariamente, mas também momento a momento. Então, na verdade, é maravilhoso exercitarmos o nosso espírito. Hoje o nosso espírito é a terra de Emanuel, Deus conosco. Porque Deus está conosco, o inimigo não pode dominar a terra de Emanuel. Na verdade, para nós, possuir e dominar, possuir Cristo, primeiro o nosso espírito tem de ser tomado por Cristo. Ao realmente cuidarmos da sua presença. Eu amei esta frase. A presença de Deus é o critério para todo momento. A presença do Senhor, o seu sorriso, é o princípio governante da nossa vida da igreja.